você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez seu coração esteja cansado. Talvez você esteja precisando de uma resposta. Mas antes desta canção continuar, eu quero lembrar você. Jesus continua ouvindo. Jesus continua cuidando. Jesus continua transformando vidas. Talvez você tenha chorado em silêncio e ninguém percebeu. Talvez você tenha pedido ajuda e não encontrou resposta. Talvez você esteja carregando um peso que parece grande demais, mas Deus está vendo você. Ele conhece cada lágrima, Ele conhece cada preocupação, Ele conhece cada oração feita em segredo. Deus ainda cuida de você, mesmo quando a resposta demora. Deus ainda cuida de você, mesmo quando a força parece acabar. Ele não se esqueceu da sua história, Ele não abandonou o seu caminho. Deus ainda cuida de você. Se hoje existe medo no seu coração, entregue isso para Jesus. Se existe ansiedade, entregue isso para Jesus. Se existe tristeza, entregue isso para Jesus. Porque aquilo que você não consegue carregar, Ele pode carregar por você. Deus ainda cuida de você, mesmo quando a resposta demora. Deus ainda cuida de você, mesmo quando a força parece acabar. Ele não se esqueceu da sua história, Ele não abandonou o seu caminho. Deus ainda cuida de você. Respire fundo. Deus continua trabalhando, mesmo em silêncio, mesmo quando você não consegue ver, mesmo quando você não entende. Jesus continua ouvindo. Jesus continua cuidando. Jesus continua transformando vidas. Deus ainda cuida de você, hoje, agora, neste momento. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Deus ainda cuida de você,
e Ele continuará cuidando. Se hoje você precisava ouvir uma palavra de esperança, receba esta verdade: Deus ainda cuida de você. Ei, antes desta canção começar, eu quero falar uma coisa para você. Eu não sei como foi seu dia. Talvez tenha acontecido algo que ninguém mais sabe. Talvez você esteja carregando uma preocupação que não consegue contar para ninguém. Mas escute, Deus está vendo você. E Ele não perdeu o controle da sua vida. Tem dias que a gente acorda cansado, não do corpo, mas da alma. Dias em que a gente tenta seguir em frente, mas o coração parece pesado. Dias em que a pergunta volta de novo: meu Deus, até quando? E mesmo assim, Deus continua perto, acalma o seu coração. Nem tudo está perdido, acalma o seu coração. Deus ainda está escrevendo a sua história. O que hoje parece atraso, amanhã pode ser testemunho. O que hoje faz você chorar, Deus pode transformar em vitória. Acalma o seu coração. Eu sei que esperar não é fácil. Eu sei que existem orações que parecem não sair do lugar. Mas Deus nunca esqueceu o seu nome, nunca esqueceu a sua casa, nunca esqueceu os sonhos que colocou dentro de você. Mesmo quando o silêncio parece grande, Ele continua trabalhando. Acalma o seu coração. Nem tudo está perdido, acalma o seu coração. Deus ainda está escrevendo a sua história. O que hoje parece atraso, amanhã pode ser testemunho. O que hoje faz você chorar, Deus pode transformar em vitória. Acalma o seu coração. Olhe para trás por um instante. Quantas vezes você pensou que não conseguiria continuar? E mesmo assim, chegou até aqui. Não foi a sua força, foi Deus sustentando você. Foi Deus segurando a sua mão. Foi Deus abrindo o caminho. Acalma o seu coração, a resposta vai chegar. Acalma o seu coração.
Deus continua cuidando dos detalhes. Talvez hoje você não consiga entender, mas um dia vai olhar para trás e perceber que Deus estava presente o tempo inteiro. Se você precisava ouvir isso hoje, guarde esta verdade: Deus não abandonou você. Acalma o seu coração. Ei, você está preocupado com alguma coisa hoje? Então escute. Nem tudo depende de você. Entregue sua ansiedade a Jesus. Hoje eu vi uma pessoa sorrindo, mas os olhos dela estavam cansados. Ninguém percebeu, ninguém perguntou, e talvez seja assim com você. Por fora tudo parece normal, mas por dentro existe uma luta que só Deus conhece. A preocupação vai ocupando espaço, rouba o sono, rouba a paz, rouba até a alegria dos pequenos momentos. Entregue sua ansiedade a Jesus. Você não nasceu para carregar o mundo inteiro. Entregue sua ansiedade a Jesus. Há coisas que estão além das suas mãos. O amanhã ainda não chegou, e Deus já está lá, cuidando daquilo que hoje preocupa você. Quantas vezes você tentou resolver tudo sozinho? Quantas vezes pensou demais e descansou de menos? Eu também conheço esse caminho, e ele nunca termina em paz. Porque existem batalhas que não se vencem com força, se vencem com confiança, se vencem ajoelhado, se vencem entregando tudo para Deus. Entregue sua ansiedade a Jesus. Você não nasceu para carregar o mundo inteiro. Entregue sua ansiedade a Jesus. Há coisas que estão além das suas mãos. O amanhã ainda não chegou, e Deus já está lá, cuidando daquilo que hoje preocupa você. E se a resposta não vier hoje, continue confiando. E se a porta não abrir agora, continue caminhando. Porque Deus nunca se atrasa, Ele apenas trabalha em um tempo que os nossos olhos ainda não conseguem entender. Entregue sua ansiedade a Jesus. Deixe o seu coração
coração descansar. Entregue sua ansiedade a Jesus. Ele continua sentado no trono. Nada saiu do controle. Nada foi esquecido. Nada é impossível para Deus. Talvez esta noite você durma melhor. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque você decidiu colocá-los nas mãos de Jesus. Ei, eu não sei o que você perdeu. Não sei o que aconteceu no seu caminho. Mas antes desta canção começar, eu quero lembrar você de uma coisa. Enquanto Deus estiver com você, ainda existe esperança. Tem dias em que a gente acorda sem a mesma força de antes. Dias em que o coração fica em silêncio. Dias em que a gente olha para frente e não consegue enxergar muito longe. Eu sei como isso é, porque todo mundo passa por momentos em que a esperança parece pequena demais, mas ela ainda está aí, mesmo que você não perceba. Ainda existe esperança, mesmo depois das lágrimas. Ainda existe esperança, mesmo depois das decepções. O que Deus começou, Ele não abandonou. E aquilo que parece impossível hoje ainda está nas mãos do Senhor. Talvez você tenha ouvido muitos não. Talvez algumas portas tenham se fechado. Talvez existam sonhos que ficaram pelo caminho. Mas Deus não trabalha apenas com aquilo que vemos. Ele abre caminhos onde ninguém imaginava. Ele faz nascer força onde só existia cansaço. Ainda existe esperança, mesmo depois das lágrimas. Ainda existe esperança, mesmo depois das decepções. O que Deus começou, Ele não abandonou. E aquilo que parece impossível hoje ainda está nas mãos do Senhor. Olhe para trás por um momento. Você já venceu batalhas que um dia pareciam impossíveis.
Você já passou por noites que achou que não suportaria, e Deus esteve lá, assim como está agora, assim como estará amanhã. Ainda existe esperança enquanto você respirar. Ainda existe esperança enquanto Deus escrever sua história. O seu capítulo não terminou, o seu milagre não chegou atrasado, e o amor de Deus continua alcançando você. Ainda existe esperança. Se hoje você precisava de motivo para continuar, guarde esta verdade: Deus ainda está trabalhando. Enquanto Ele trabalha, ainda existe esperança. Ei, nem toda paz acontece quando os problemas acabam. Às vezes, a verdadeira paz chega quando Deus segura o nosso coração no meio da tempestade. Eu costumava pensar que a paz viria quando tudo estivesse resolvido, quando as contas estivessem pagas, quando as preocupações fossem embora, quando a resposta finalmente chegasse. Mas a vida me ensinou uma coisa: existem momentos em que os problemas continuam, mas Deus muda o coração da gente. A paz que vem do céu não depende das circunstâncias. A paz que vem do céu não depende do que acontece ao redor. Ela nasce quando confiamos em Deus. Ela cresce quando entregamos tudo ao Senhor. A paz que vem do céu ninguém pode tirar. Eu já vi pessoas com muito e sem nenhuma paz. E também conheci pessoas que tinham pouco, mas carregavam uma tranquilidade que não vinha deste mundo. Hoje eu entendo, era Deus, era a presença dEle, era a certeza de que tudo estava em suas mãos. A paz que vem do céu não depende das circunstâncias. A paz que vem do céu não depende do que acontece ao redor. Ela nasce quando confiamos em Deus. Ela cresce quando entregamos tudo ao Senhor. A paz que vem do céu ninguém pode tirar. Talvez seja isso que você esteja procurando. Não uma vida sem problemas, mas um coração que consiga descansar. Não uma estrada sem desafios, mas a certeza de que Deus está caminhando junto. Porque quando Deus está presente, o medo perde força, a ansiedade perde espaço, e a alma encontra descanso. A paz que vem do céu é maior
preocupação. A paz que vem do céu alcança até os corações cansados. Mesmo que a noite seja longa, mesmo que existam perguntas sem resposta, a paz de Deus continua chegando como chuva sobre a terra seca. Se hoje você precisava de descanso, receba esta verdade. Existe uma paz que este mundo não consegue dar, e ela vem do céu. E ela vem do céu. Se hoje tudo parece difícil, não desista. Talvez você olhe para frente e não consiga enxergar uma saída. Talvez você pense que nada vai mudar. Mas antes desta canção continuar, eu quero lembrar você: Deus nunca terminou a obra. Enquanto você espera, Ele está preparando um novo amanhã. Existem portas que ainda não se abriram. Existem caminhos que você ainda não conhece. Existem bênçãos que ainda estão chegando. Mesmo quando tudo parece parado, Deus continua trabalhando. Cada passo, cada lágrima, cada oração, nada foi esquecido. Deus está preparando um novo amanhã. Mesmo que hoje você só consiga enxergar a noite, Deus está preparando um novo amanhã. Porque a esperança nunca morre nas mãos do Senhor. Talvez o tempo tenha cansado você. Talvez as respostas tenham demorado demais. Mas Deus conhece o momento certo. Aquilo que hoje parece espera, amanhã será testemunho. Aquilo que hoje parece silêncio, amanhã será motivo de louvor. Continue confiando, continue caminhando. Deus ainda está escrevendo a sua história. Deus está preparando um novo amanhã. Mesmo que hoje você só consiga enxergar a noite, Deus está preparando um novo amanhã. Porque a esperança nunca morre nas mãos do Senhor. Olhe para o céu, o sol sempre volta depois da noite, assim também
As promessas de Deus, elas continuam vivas, mesmo quando você não consegue ver, mesmo quando tudo parece distante. O amanhã de Deus já está vindo. Deus está preparando um novo amanhã. Um amanhã com paz, com esperança, com novas forças. Se hoje você ainda não consegue entender, continue confiando, porque Deus já está preparando um novo amanhã. Se hoje você precisava de um motivo para continuar, guarde esta verdade no seu coração. O amanhã que Deus preparou é maior do que toda dor que você vive hoje. Deus está preparando um novo amanhã. Se a sua vida parece uma tempestade, não tenha medo. Eu sei que existem dias em que tudo parece fora do lugar, mas existe uma verdade que nunca muda. Enquanto o vento sopra, Deus continua no controle. Nada foge das mãos do Senhor. As nuvens podem esconder o céu, mas não escondem a presença de Deus. As lágrimas podem cair, mas não apagam a esperança. Mesmo quando o caminho fica difícil, o Senhor continua caminhando ao seu lado. Ele nunca perdeu o controle da sua história. Mesmo na tempestade, Deus continua no controle. Mesmo quando o coração está cansado de esperar, o Senhor conhece o tempo certo e nenhuma promessa será esquecida. Mesmo na tempestade, Deus continua no controle. Talvez hoje você não consiga entender. Talvez existam perguntas sem resposta, mas Deus trabalha até no silêncio. Aquilo que parece demora também faz parte dos planos do Senhor. Confie mais uma vez. A tempestade